Olá, sou o pastor Isaías e nós vamos estudar nesse primeiro trimestre de 2025 o tema Em Defesa da Fé Cristã. Pastor Ezequias Soares, ele até coloca aqui embaixo, né? Combatendo as antigas heresias que se apresentam com nova aparência. Falando já da lição de número 1, diz: quando as heresias ameaçam a unidade da igreja. Quando o textual diz, olha, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação. Tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Judas, capítulo 3. Aqui nós já vemos Judas preocupado porque não só escrever e exortar, porque não só naquela época, né, as heresias elas já estavam entrando dentro da igreja, como nos dias, como o próprio pastor Ezequiel Soares diz, nos dias atuais também nós temos que ter este mesmo cuidado, observar quando nós vemos que as doutrinas bíblicas elas começam a ser deturpadas. A verdade prática diz heresias são crenças e práticas contrárias ao pensamento bíblico, que distorce os pontos principais da doutrina bíblica. Isso é muito forte, importante, que não é o caso nesse momento, mas é com relação à doutrina e costumes. A doutrina, ela não pode ser modificada, não pode ser mudada. Está relacionado com a nossa salvação. Porém, os costumes, às vezes, alguns costumes, eles são modificados e isso não afeta, muitas das vezes, né, os bons costumes, eles até ajudam no crescimento da igreja, porém, nós vemos aqui que está relacionado com as heresias, elas estão relacionadas com o entorcerem as principais doutrinas bíblicas. Na introdução, nós vemos já fazendo aqui, eu quero fazer essa introdução um pouco diferente do que apenas fazer uma leitura, mas diz assim, olha, em Atos 20, eu quero aqui correlacionar o texto que está em Atos 20 com algumas passagens, né, para corroborar com o texto principal, que diz: olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispo, para apacentares a igreja de Deus, que ele resgatou com o seu próprio sangue. Aqui nós vemos a preocupação do apóstolo Paulo entre várias viagens missionárias que ele fez. Ele procurou ali instruir, né, aqueles novos convertidos e a igreja e até mesmo aquelas pessoas que ficariam responsáveis, como aqui ele cita os bispos, que eles ficassem atentos, porque todas as pessoas que aceitavam a Jesus, que criam em Jesus, eles agora faziam parte do rebanho. E quem que estava agora atuando, né, como nós sabemos, da Trindade Pai, né, que é aquele que planejou, que fez o plano de salvação, Jesus que executou o plano de salvação, porém agora é o momento do Espírito Santo trabalhar e fazer com que a obra de Deus, ou seja, o Evangelho, pudesse ser propagado, e Deus chama homens e mulheres para isso. Basta dizer que o próprio apóstolo Paulo, no capítulo 9, eis que é para mim um vaso escolhido. Então, Paulo também, né, foi escolhido a partir do momento para que pudesse dar continuidade à obra de Deus. E ele aqui escreve ao jovem que nós conhecemos, ao jovem Timóteo, ele chega a dizer, olha, tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Persevera nestas coisas, porque fazendo isso te salvará a ti mesmo quanto aos que te ouvem. Então, Paulo, com a preocupação aqui, para que Timóteo, também um jovem obreiro, pudesse dar continuidade, ensinando aos outros e também fazendo com que as pessoas crescem no Evangelho por intermédio da sua palavra, ou do seu testemunho, ou dos seus ensinamentos. Pedro também, como nós sabemos, uma das colunas da igreja, ele chega a dizer, sabendo que não foi com coisas corruptíveis, como prata, ouro, que fossem resgatados da vossa vã maneira de viver, que por tradição recebeste dos vossos pais. Então aqui Pedro, mas com o precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro imaculado e incontaminado. Então aqui
corroborando com o texto de Atos 20, que Paulo falando, ele resgatou com o seu próprio sangue. E Pedro diz aqui, né? Mas com o seu precioso sangue. Nós sabemos de que foi um sacrifício que Deus aceitou. Jesus, ele foi aquele cordeiro, né? Eis aí, João diz, eis aí o cordeiro que tira o pecado do mundo. Pedro também, 1 Pedro 5 diz, apacentai o rebanho de Deus, que não é um rebanho do pastor, não é o rebanho do bispo, mas o rebanho de Deus, que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas com ânimo de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, somente aqui, né, em Atos 20, nesse primeiro versículo, ou seja, nesse primeiro verso 28, nós vemos aqui a contribuição, né, que Pedro, a preocupação de Pedro, apacentar o rebanho de Deus, né, depois ali mais Jesus, né, com seu precioso sangue, e Paulo escrevendo aos Coríntios, 1 Coríntios 12, e a um pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos. Para quê? Para que pudesse conduzir a igreja de Deus, o rebanho de Deus, para que pudesse dar continuidade na sua obra. E ali fala, para a redenção da possessão adquirida, para louvor de sua glória, ou seja, é de Deus. O que nós estamos administrando é algo especial. São pessoas que creem em Jesus e nós temos o compromisso e a responsabilidade de ajudá-los a entender o Evangelho, a entender o que os apóstolos procuraram através dali, aqueles ensinamentos que os apóstolos eles aprenderam de Jesus e também deram continuidade depois da partida de Jesus, que realmente Jesus ele é o Filho de Deus. Realmente o Evangelho é boas novas de salvação. Todos que querem ser salvos precisam crer em Jesus como Salvador, precisa entender a redenção pelo sangue de Jesus, que Efésios 1 diz assim, olha, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas segundo a riqueza de sua graça, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão adquirida, para louvor de sua glória. Então, vemos aqui que foi com seu próprio sangue. Jesus pagou um alto preço, ou seja, o preço que precisava ser pago pelas nossas almas, Jesus, ele pagou. Cumpriu uma das exigências que Deus fizera, né? Para que no Antigo Testamento, quando nós vimos ali que os animais eram mortos para cobrir o pecado. Aqui não, aqui Jesus tira o pecado, porque ele oferece o seu próprio sua própria vida e o seu sangue, ele derrama o seu sangue em favor de toda a humanidade. Hebreus 9 diz, olha, nem por sangue de bodes e de bezerro, mas com seu próprio sangue. Entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Não vamos entrar em detalhes aqui, mas nós vemos que o sacerdote, ou o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele tinha que ir ali, não só por ele, mas também pelo povo. E ele fazia o sacrifício. Mas aqui, Jesus, uma redenção eterna, aceitou a Jesus, creu no sacrifício de Jesus, os seus pecados são perdoados, o seu nome é escrito no livro da vida, e aí você passa a ter direito na salvação ou da salvação por intermédio de que Jesus fez. Apocalipse 5 diz, e cantavam um novo cântico. Digno é de tomar o livro de abrir os selos, porque foste morto, e com o seu ou teu sangue nos comprastes para Deus de toda tribo, língua e povo e nação. Eu acho lindo esse versículo aqui do que Jesus fez por nós, né? Com o teu sangue. E vai ser um dia maravilhoso, né? Imaginar que todas as pessoas do nosso globo terrestre que tiveram a oportunidade de ouvir o Evangelho, de aceitá-lo como Salvador, de entender realmente o seu sacrifício ali na cruz do Calvário, será salvo. Então, isso é muito importante nós reforçarmos isso dentro da igreja para que as pessoas entendam que
Deus tem levantado homens e mulheres para ensinar a igreja que nós fazemos parte do rebanho de Deus. Nós fazemos parte de uma grande família que pertence ao Senhor Jesus. Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho. Paulo preocupado com isso, porque sabia que ali, dentre as suas viagens, né, com a preocupação de fazer com que as pessoas entendessem realmente o sentido do evangelho, entender por que Jesus esteve aqui na terra, por que Jesus realmente morreu ali na cruz, e Paulo já estava preocupado com isso. E ali, mais do que isso, né, entrarão no meio de vós lobos cruéis. Estava ali profetizando, falando que as pessoas, né, começariam a torcer o evangelho, começariam a ensinar das suas próprias, do seu próprio conhecimento e não mais, né, daquilo que o evangelho realmente ensina. Porque também Mateus, no capítulo 7, diz: ó, acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Então, pessoas que uma aparência de santidade, pessoas consideradas profetas, né? É uma missão importante. Nós vemos que profeta é aquele que profetiza, que traz de Deus para nós, né? Ele é o mensageiro de Deus para as pessoas. Então, mas isso aqui, Mateus chega a dizer, olha, acautelado, cuidado, porque esses falsos profetas, eles vêm vestidos como ovelhas, né? Às vezes as palavras, trazendo para os nossos dias, hoje nós vemos isso em nossos púlpitos, pessoas que às vezes chegam com uma aparência de santidade, usam os púlpitos para pregar, porém a sua vida, seu testemunho, as suas palavras, elas não são realmente verdadeiras. E aqui que o próprio Evangelho segundo escreveu São Mateus está dizendo, são lobos devoradores. E, infelizmente, muitas pessoas creem, acreditam e seguem essas pessoas e saem do caminho que é o caminho verdadeiro, real, certo, para seguir essas pessoas na sua forma, né? Do modo que ele prega, do modo que ele fala, e acaba fazendo com que as pessoas o sigam, mas eles estão saindo do caminho real e verdadeiro. Mateus 10 diz assim também, olha, eis que envio como ovelhas no meio de lobos, sede prudentes como as serpentes e inofensivos como as pombas. No verso de número 30, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si. A gente já falou sobre isso, que vem, né, com a aparência de santidade e falarão coisas perversas, ou seja, ensinarão coisas que não está realmente dentro das escrituras sagradas, os ensinamentos totalmente fora daquilo que Deus deixou, a sua palavra, a escritura sagrada, e começa a ensinar coisas que fazem com que as pessoas se desviem do caminho correto. E vão ter muitas pessoas que serão atraídas por isso. Novamente, Paulo escrevendo a Timóteo, ele diz isso. E vou só ler aqui o verso 20, diz: E entre vós foram Himeneu e Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Aprendem, estão ali, são ensinados, porém se desviam do verdadeiro evangelho, se desviam dos ensinamentos, do verdadeiro ensinamento das boas novas do evangelho, e começam a fazer coisas que não só prejudicam a si mesmo, mas também levam muitas pessoas após si. O 1 João capítulo 2 diz, olha, saíram de nós, mas não eram de nós, porque se fossem de nós, ficariam conosco. Mas isto é para que se manifestasse o que não são todos de nós. João, ele nos orienta sobre isso. Eram pessoas que muitas vezes estavam entre nós, como nós trazendo para os nossos dias, pessoas que traziam uma aparência de obreiro, que pregavam, ensinavam, pregam, ensinam, mas que no fundo, na realidade, é o espírito de Himeneu e Alexandre. Pessoas que estão conosco, porém,
com interesses próprios, né? Não realmente querendo a expansão do evangelho, mas procurando fazer por si só, ou seja, tendo aquele desejo de ter a posse do rebanho, que nós estudamos, já aprendemos mais um pouco mais acima, que o rebanho pertence ao Senhor. Nós apenas somos mordomos, já estudamos lições que falam sobre isso, a mordomia cristã. Nós estamos apenas administrando aquilo que é de Deus. Vigiai. Lembrava-vos que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós. E é muito triste muitas vezes para um obreiro, principalmente aqueles pastores desbravadores que começam, iniciam um trabalho com muita dificuldade, procurando ensinar, procurando fazer com que as pessoas entendam o verdadeiro evangelho, mas, e aqui Paulo chega a dizer, olha, 3 anos não cessei dia e noite de admoestá-los com lágrimas a cada um de vós, ou seja, um esforço para que a igreja, o rebanho, possa ser realmente alimentado, possa ser ajudado. E aí, o que acontece? Vêm essas pessoas que não têm nenhum compromisso com a obra de Deus e falam coisas perversas, usam de palavras de lisonjeiras, né, que procuram ali amaciar o ego daquelas pessoas do rebanho, mas com um interesse próprio, e aí desvirtua, né, o verdadeiro sentido do evangelho. Hebreus 13, não vos deixei levar em redor por doutrinas várias e estranhas, porque bom é o coração se fortifique com graça e não com alimento que de nada aproveita aos que eles se entregaram. O escritor aos Hebreus fala sobre isso. E isso nós já falei no início, né? A diferença entre doutrina e costume. A doutrina, quando nós não realmente procuramos, torcemos, ou seja, procuramos aí desvirtuar aquilo que é realmente uma doutrina bíblica, nós estamos perdendo o direito de salvação, porque a doutrina não pode, a doutrina ela é uma coisa que tem que ser realmente obedecida, ela tem que ser realmente ensinada na igreja e ela não pode mudar. Porém, costumes, às vezes, alguns costumes, eles mudam e não vão trazer nenhum prejuízo para a igreja. Os bons costumes. Pedro, 1 Pedro 3 diz: Antes, santificai-vos ao Senhor em vossos corações, estáis sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos perdides a razão da esperança que há em vós. Isaías 8,3 ele diz: porque assim o Senhor me disse como um forte e me ensinou que não andasse pelo caminho desse povo, dizendo: não chames conjuração a tudo quanto este povo chama de conjuração. Não temas os que eles temem ou o que ele teme, nem tampouco vos assombreis. Agora o verso 13: o Senhor dos exércitos, a ele santificai, e seja ele o vosso temor, e seja ele o vosso assombro. Isaías aqui procurando admoestar o povo a que entendesse que o único Deus verdadeiro é o Deus de Israel. Quando nós olhamos para a história, principalmente do início, né, Moisés ele teve essa dificuldade quando ele subiu o monte, que ali demorou muito no monte, e quando ele voltou, ali já eles estavam com um bezerro, já tinha feito um bezerro, porque Moisés, aquele Moisés que tirou a gente do Egito, nós conhecemos a história, ele não vai voltar mais, né? E em pouco tempo o povo já estava desviado do propósito daquela caminhada que Deus havia propiciado para eles que eles pudessem alcançar a terra prometida. Isaías aqui fala, né, que eles precisavam se fortalecer no Senhor dos Exércitos, né, de santificar, ou seja, procurar buscar a vontade de Deus. Ele sim nós devemos temer, mas as pessoas eles têm uma tendência muito forte e não é diferente nos dias de hoje. Por isso que nós precisamos admoestar, ensinar, fazer com que as pessoas leiam a Bíblia, entendam, participem de estudos bíblicos,
sejam alunos da escola bíblica dominical, para que eles possam se fortalecer na palavra, que não sejam ventos de doutrinas, como o próprio apóstolo Paulo diz, que qualquer ensinamento, né, ou qualquer coisa venha fazê-los desviar da palavra de Deus. Tenha uma boa consciência, para que naquilo que falam mal de vós, como malfeitores, ficam confundidos, e os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. Então aqui ele reforça, né? Tenham boa consciência. Nós precisamos ter a certeza de que nós estamos no caminho certo. Mesmo que alguém procure nos defamar, dizer que nós estamos errados, que o que nós estamos falando não é correto, mas nós temos a certeza, a convicção de quem nos chamou foi o Senhor. Nós temos o compromisso com Deus com relação à sua palavra. Nós precisamos ensinar. E aqui Paulo chega a dizer, olha, naquilo que fale mal de vós, como de malfeitores, como se nós estivéssemos aqui fazendo mal às pessoas, de fazê-los entender o sentido do evangelho. E ele aqui em Coríntios, no verso 1, diz assim, ó, porque Cristo enviou-me não para batizar, mas para evangelizar, não em sabedoria de palavras, para que a cruz de Cristo se não faça vã. E ele poderia muito bem fazer isso, porque Paulo foi instruído aos pés de Gamaliel. Paulo era um homem instruído, porém, ele procurou evangelizar, né? Dentro da sua primeira viagem missionária, segunda viagem missionária, terceira viagem missionária, Paulo procurou ali ensinar as pessoas o sentido do evangelho, né? Por que realmente ele foi chamado para isso? Ele teve a sua chamada e a sua convicção, e a convicção da sua chamada, ele era mais um apóstolo, né? Ele se considerava e tinha esse privilégio de ser mais um apóstolo, né? Não ser mais um, né? Mas ser um apóstolo de Jesus. 2 Coríntios 2 diz, porque nós não somos, como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus, reforçando todos os momentos que Paulo tinha oportunidade de falar. Principalmente a igreja de Corinto, como nós conhecemos a história, foi uma igreja que teve ali um crescimento, um bom crescimento, os dons espirituais ali começaram a fazer parte da igreja, porém não demorou muito. Paulo teve que enviar as suas cartas para que pudesse corrigir os erros que estavam acontecendo dentro dela. E ele diz ali, olha, falsificadores da palavra de Deus, pessoas que ensinam coisas que não são falsas, que não estão dentro da doutrina bíblica que precisava ser ensinada. Mateus 17 diz, 6 dias depois, tomou Jesus consigo a Pedro, Tiago e João, e os conduziu em particular em um alto monte, e transfigurou-se diante dele. Seu rosto resplandeceu como o sol, e as suas vestes tornaram-se brancas como a luz. Quando nós olhamos aqui, né, em Mateus 17, nós vemos isso, olha, Pedro, Tiago e João, homens que tiveram a oportunidade de ver Jesus ali transfigurado, ou seja, eles tinham autoridade para isso, eles tinham realmente condições de ser como o próprio Pedro, que ele era o considerado aquela pedra, né? Pedro, Petras, ele era uma das colunas da igreja, com Pedro, Tiago e João, porque eles viveram com Jesus. Eles tiveram os ensinamentos de Jesus e procuraram passar para a igreja esses ensinamentos. Assim como Paulo também, ele foi ali no caminho de Damasco, teve encontro com Jesus. O próprio Jesus instruiu Paulo no evangelho, ou seja, ele tinha convicção da sua chamada. 2 Pedro 2, também houve entre o povo falsos profetas, como entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de perdição. Aqui começa essa expressão, heresias de perdição. Negarão o Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina perdição. Deuteronômios 13, nós vamos ter aqui, fala sobre esses profetas, né, que eles profetizavam,
porém não eram verdadeiras e reais as suas profecias. Mateus 24, e surgirão falsos profetas e enganarão a muitos. Judas 1, mas vós, amados, lembrai-vos das palavras que foram preditas pelos apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo. Diziam que nos últimos tempos haveria escarnecedores que andariam segundo suas ímpias concupiscências. E essas pessoas estão infiltradas na igreja. Essas pessoas estão dentro da igreja. E isto, nos nossos dias, nós precisamos estar atento, assim como estaremos falando de vários tipos de pessoas que se infiltravam na igreja para corromper, para desvirtuar o verdadeiro ensinamento. E muitos seguirão as suas dissoluções, pelos quais será blasfemado o caminho da verdade. Timóteo, né? Porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina. São pessoas que não vivem uma vida em conformidade com o Evangelho. São pessoas que vivem uma vida dissoluta, cheia de problemas, cheia de falcatruas e que não condiz com aquilo que o Evangelho exige de cada um de nós. Mas ele fala, tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Então, por isso que hoje também nós precisamos tomar muito cuidado, porque o conhecimento está difundido. Precisamos filtrar, né, para que os ensinamentos hoje sabemos entender, né, compreender o verdadeiro ensino, aquelas pessoas que realmente têm compromisso com a palavra e não são quaisquer vídeos que nós estamos aí, podemos assistir e para que possamos aprender, para que possamos ensinar, porque existe uma responsabilidade muito grande por aqueles que ensinam. Então, precisamos ter um embasamento muito forte dentro do ensino da palavra de Deus para que possamos ensinar os outros. E muitos seguirão as suas dissoluções. Ou seja, são pessoas que vão estar seguindo essas pessoas e indo para o mesmo caminho que eles estão, que não é o caminho do céu. Por avareza falam de vós negócios com palavras fingidas, sobre os quais já de largo tempo não será tardia a sentença, a sua perdição não dormita. Porque seus ensinamentos, nós estamos. Qual é a nossa função e finalidade? Nós estamos servindo a Jesus, nós estamos fazendo com que as pessoas entendam o caminho para o céu. Elas sejam orientadas para ter uma vida aqui na terra abençoada e, por fim, a vida eterna. Mas Romanos 16 diz, olha, não serve ao nosso Senhor Jesus, mas ao seu ventre. Com suas palavras lisonjas, engana os corações dos simples. Muitas pessoas, por não ter o conhecimento e até mesmo por simplicidade, eles acabam seguindo essas pessoas, alimentando como aquilo que a Bíblia fala sobre, ou as Escrituras falam sobre os mercenários, pessoas que querem tirar vantagem do rebanho de Deus, tirar vantagem do Evangelho, que não é a finalidade do Evangelho, o Evangelho não é isso, mas muitos querem fazer isso, né? Tirar vantagem do Evangelho, mas o seu ventre, né? E com muitas vezes com suaves palavras, né? Com palavras que faz com que as pessoas eles sejam atraídos, né? E engodados por esses ensinamentos. Paulo aqui em 2 Coríntios 2, porque não somos com muitos falsificadores da palavra, como nós já falamos, em Deuteronômio 32, diz, minha é a vingança e a recompensa, e o tempo que revelar ao seu pé, porque o dia da sua ruína está próximo, e as coisas que lhes hão de suceder se apressam a chegar. Deuteronômios 32 e 35. Lá, já o Antigo Testamento já mostrava isso, né? Pessoas que torciam aquilo que estavam nas Escrituras Sagradas, e hoje não é diferente. Mas o caminho dessas pessoas, eles desvirtuam a mente e não levam as pessoas a lugar nenhum, a não ser a perdição. E que Deus os guarde. Estaremos, lógico, dando continuidade. Esse vídeo vai ser dividido em 3 partes. Estaremos falando sobre o que é apologética no próximo vídeo e depois conceituando heresia. Que Deus te abençoe. E te aguardo no próximo vídeo.